Olá, meu nome é Nicole Lemos, líder do grupo que vai falar sobre a Revolta dos Canudos, que foi um movimento que ocorreu na Primeira República Brasileira. Trabalho proposto pela professora Tatiane para o nono B. Na sequência, os alunos Nicole Lemos, Luca Toni, Maria Eduarda e Nicole Bernardo irão explicar detalhadamente o que foi essa revolta. Vale ressaltar que primeiro começaremos falando um pouco da vida do líder da revolta para que podamos entender melhor o contexto e a sua origem. A Guerra dos Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. No entanto, antes de sabermos maiores detalhes sobre a formação do povoado de Canudos e o início das batalhas, devemos contemplar algumas passagens da vida de seu principal líder, Antônio Conselheiro. Nascido na vila de Quixeramobim, no interior do Ceará, Antônio Vicente Mendes Maciel cresceu em uma família de padrão de vida mediano. Durante sua infância, teve uma educação diversa que lhe ofereceu contato com a geografia, a matemática e as línguas estrangeiras. Aos 27 anos, depois da morte de seu pai, assumiu os negócios da família. Não obtendo sucesso, abandonou a atividade. Na mesma época, casou-se com uma prima e exerceu funções jurídicas na cidade de Campo Grande e Ipu. Com o abandono da mulher, Antônio começou a vaguear pelo sertão nordestino. Em seguida, envolveu-se com uma escultora chamada Joana Imaginária, com quem acabou tendo um filho. Em 1865, o conselheiro abandonou a mulher e filho e retornou à sua peregrinação sertaneja. Nessas andanças, começou a construir igrejas, cemitérios e teve sua figura marcada pela barba grisalha, a bata azul, sandálias de couro e a mão apoiada em um bordão. Nessa época, sob a perspectiva de alguém influenciado pelas contrariedades pessoais e os problemas socioeconômicos do sertão, Antônio Conselheiro iniciou uma pregação religiosa defensora de um cristianismo primitivo. Defendia que os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhes eram impostas, buscando superar os problemas de acordo com os valores religiosos cristãos. Com palavras de fé e justiça, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com a mensagem por ele proferida. Origem: a região onde foi estabelecido o vilarejo de Canudos, no interior da Bahia, era marcado por latifúndios improdutivos, secas cíclicas e desemprego crônico. Diante da extrema miséria, milhares de sertanejos começaram a migrar para arredores da fazenda Canudos, que ficava à margem do rio Vaza Barres. Sou Maria Eduarda e vou ajudar meus colegas de turma a falar mais sobre a revolta de Canudos. Desde o início, as autoridades eclesiásticas e os setores dominantes da população viam a renovação social e religiosa de Antônio Conselheiro uma ameaça à ordem estabelecida. E então, em 1876, ele é preso, acusado de ter matado a mulher e a mãe, e então ele é levado para o Ceará. Até então ele é solto e ele vai para o interior da Bahia. Só que com o aumento de seguidores e das suas ordens, ao contrário, ele monta a sua comunidade chamada Monte Belo em 1893. E até então, essa comunidade é chamada de Canudos e lá havia mais de 20 mil habitantes. O estopim. Em 1893, a relação de Canudos com o governo passou a se piorar, a se complicar, depois de que os moradores queimaram documentos oficiais. E aí, até então, os governantes passaram a acreditar que os moradores, os sertanejos, eram pessoas monarquistas, eram perigosos, eram pessoas fanáticas, religiosos fanáticos, e até então eles iniciaram a guerra. Canudos, o nome dado à comunidade por seus opositores, se tornou uma ameaça ao interesse dos poderosos. De um lado, a igreja atacava a comunidade, alegando que os seguidores de Conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. Por outro lado, os políticos e os senhores de terra
com o uso de meios de comunicação da época, diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano, instalado em 1889. Incriminada por setores influentes e poderosos da sociedade da época, Canudos foi alvo das tropas republicanas. Ao contrário das expectativas do governo, a comunidade conseguia resistir aos 4 investimentos militares. Somente na última expedição, que contava com metralhadoras e canhões, a população apeteava para o combate, homens e rapazes, foi massacrada. A comunidade se reduziu a algumas centenas de mulheres, idosos e crianças. Antônio Conselheiro, com a sua saúde fragilizada, morreu dias antes do último combate. Ao encontrarem seu corpo, deceparam sua cabeça e enviaram para que estudassem as características do crânio de um louco fanático. Curiosidade: um dos livros mais importantes da literatura brasileira, Os Sertões, foi escrito pela jornalista Euclides da Cunha, que passou 3 semanas no local da guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Obrigado por ter visto nosso vídeo. Essa foi a Revolta de Canudos. Um beijo.